Os galera, Sensei Eduardo, Senpai Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí, antes de começar um aviso, tem sempre algum produto novo saindo lá na nossa loja, Samurai Moderno. Sempre alguma camisa bacana saindo, alguma estampa. Eu vou mostrar rapidamente porque aqui em Belo Horizonte está um frio absurdo. Então visita lá para você poder comprar algum produto nosso e ajudar o canal. É isso aí, galera, as estampas estão bem bacanas, vale a pena. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que saem toda semana. E hoje o assunto é simplicidade, galera. Nós vamos falar aqui de como a arte marcial, para ela ser mais efetiva, ela tem que ser pautada na simplicidade. A gente sempre vem falando aqui, lutar já é uma coisa difícil. Para que tornar uma coisa difícil ainda mais difícil? Então a gente sempre opta pela simplicidade na luta. Exatamente, uma visão que é fundamental que você tem que ter é da arte marcial como uma ciência. Por ser ciência, não existe verdade absoluta, não é um dogma. E muitas pessoas baseiam-se as suas técnicas de defesa mais numa crença do que em fatos. Ciência é construída através de testes, de fatos, de evidências. E é através disso que nós construímos as técnicas que a gente faz o nosso jogo, beleza? Então, quando a gente analisa ou coloca uma técnica ou uma tática de combate, ela é baseada em evidências do que funciona, do que não funciona. E principalmente, para ter evidência tem que ter teste, tem que ter alguma filmagem, tem que ter alguém fazendo. Isso é fundamental. É isso aí, a gente está falando aqui de probabilidade, né? Qual que é a probabilidade de certo movimento, de certo golpe, de certa técnica dar certo num ambiente real, né? Num combate real. Então a gente sempre tá tentando praticar arte marcial e treinar para o real. A gente se baseia para treinar no real na elite. Então você vê o que está funcionando na elite, o que está funcionando no pessoal do alto nível. Você vai lá e olha o que é usado depois de uma longa caminhada de arte marcial, o que foi tirado, que não é mais, que é mais o supérfluo, né, cara? É aquele a mais que às vezes não funciona. O que ficou no alto nível, o que ficou na elite, né? Então você trazer isso, a chance de você ter sucesso no real, na situação real, ela aumenta demais. Exatamente, falando em probabilidade, isso é sempre uma coisa que você tem que ter em mente. Qual dos dois golpes tem mais chance de sucesso? Um jab ou um direto? Se você for analisar, o jab tem sempre uma probabilidade maior de você conectar. É um caminho menor para ser acertado, é um movimento menor. Então nós temos um Georges St-Pierre, por exemplo, que é um mestre desse golpe, até mesmo um jab mais longo que ele usa, então ele está sempre tendo sucesso. Em contrapartida, o direto está vindo mais de trás, exige um movimento maior. O direto tem um benefício maior, né? Você tem mais potência, tem qual que é a palavra? Um ganho maior, uma recompensa maior. Porém, é mais difícil de você acertar. Tanto que muitas vezes o jab, a pessoa simplesmente manda o jab, é um golpe rápido com uma chance de sucesso maior, mas para conectar um direto sempre tem que ter alguma estratégia ali. Vai mandando a mão da frente, para você acertar o direto com contundência tem que ter uma estratégia maior. Isso quando a gente vai para uma técnica ainda mais complicada, ainda mais preparo tem que ter. Exatamente, a gente está falando de dois golpes simples, né? Um jab, um direto, mas que dentre eles ainda um tem mais funcionalidade, uma funcionalidade mais rápida do que o outro, né? Você citou o St-Pierre aí, ele não só era um mestre em aplicar o jab, mas ele era um mestre em facilitar, vamos dizer assim, o caminho dele, né? Então assim, eu sempre fico falando eu sempre falo com meus alunos uma coisa, cara, você fala assim, galera, se for para ficar com um concurso de machês é uma coisa, agora se você for inteligente e atacar no ponto onde você sabe que é mais simples, que a probabilidade de você ser bem sucedido é maior, por que optar pelo lado mais difícil? Por que optar por dar uma volta longa onde você pode encurtar o caminho? Exatamente, então para exemplificar nós fizemos um vídeo sobre o que foi chamado lá de chute suicida, né? A pessoa agarrou seu pé e você chutou. E eu falei e continuo acreditando nisso, essa é uma técnica que eu não ensino como uma técnica. Né? Não é, se a pessoa agarrou seu pé, você faz isso. Algumas pessoas utilizam isso como, essa é a minha resposta, sempre, se agarrou. Mas funciona, né? Tanto que a gente colocou numa luta alguém utilizando. Porém, aí entra essa questão da ciência da arte marcial. A gente fala que o mais simples é o que funciona se alguém agarrou sua perna, tem as
defesas convencionais que funcionam na maioria dos casos. Aí alguém foi e utilizou uma coisa pouco convencional. O que a gente faz? A gente vai lá e analisa, vê o que aquela pessoa fez que aquilo ali funcionou. Uma coisa que vocês vão notar... O que a outra errou também que proporcionou o êxito da... Exatamente, esse é o ponto-chave. Uma coisa que vocês vão notar que uma técnica mais complicada, ela depende muito do erro ou da situação, depende muito do adversário. Ali, nesse caso, tudo começou com o adversário não agarrando a perna dele de forma eficiente, simplesmente prendeu a perna ali. Então, o adversário podia ter saído, podia ter entrado mais. O adversário contribuiu para aquela técnica funcionar. Então você tem, a partir disso, informações que, se essas condições se apresentarem na luta, você pode utilizar essa técnica, mas você tem esse outro lado de entender a probabilidade dessa situação aparecer numa luta para então você executar essa técnica. Isso é fundamental para que você seja eficiente. Às vezes esse chute vai ser o que vai ser eficiente. Porém, você tem que ter em mente, não é porque funcionou ali que é simplesmente a técnica que funciona. Tem muito do outro lado, o erro do adversário também. É tudo questão de probabilidade, galera. Por que a gente sempre opta aqui por falar do simples, por falar em usar o simples? Quanto mais você testa, quanto mais você se coloca no campo de batalha, mais você tem a convicção de que o simples funciona. Porque a luta é muito complicada, é muito difícil. É uma das coisas que eu acho uma das habilidades mais difíceis de você adquirir, porque além de você ter que fazer por si só, tem alguém te atacando, tem alguém querendo te agredir, tem alguém querendo te bater. Então não faz sentido você não ir pelo simples. Então muitas pessoas eles criam golpes mirabolantes, mas não com certeza, mas provavelmente não está ali no campo de batalha todo dia. Porque quanto mais você fica ali, mais você vai entender que aquilo é difícil, e quanto mais o nível aumenta, mais difícil vai ficando, e você tem que optar pelo simples. Pois é, então, mais uma vez, esses dois pontos importantes, a questão de arte marcial ser uma ciência, não um dogma, e como uma ciência se basear em fatos, em testes, né, em evidências. Um outro exemplo quando a gente falou da técnica de torção de pulso, né? E às vezes a gente vê que certas pessoas querem acreditar que ela vai funcionar de tal maneira. É importante a gente colocar que a gente nunca falou que é impossível, que não funciona. Nada que é impossível, né? Exatamente. O que a gente falou é que da maneira como a gente vê o pessoal treinando, agarrando um soco pelo pulso, usando, a gente não acredita. Deixa eu deixar algumas informações para vocês aqui que algumas pessoas às vezes não sabem, né? E utilizam isso como forma de justificar a técnica. Algumas pessoas acham que no MMA, como o Eduardo falou, né, da gente olhar o que o pessoal do alto nível está usando. Algumas pessoas acham que no MMA você não pode utilizar esse tipo de técnica. Você pode, tá? As regras nos impedem de utilizar os dedos do adversário, o pulso não. Porém, obviamente, você está com bandagem, você está com luva, então isso deve dificultar com certeza. Então, pode ser que alguém algum dia utilize essa técnica no MMA? Pode. Até lá, quando isso acontecer, a gente vai analisar o que possibilitou dessa técnica ser usada. Tem outras modalidades que você pode usar também, o jiu-jitsu é uma delas. Você quer ver uma torção de pulso ser bem aplicada? O Jacaré tem um vídeo dele, uma luta de jiu-jitsu, finalizando com essa técnica. O sem pano também, né? No gi, nas competições, você pode utilizar isso daí. Inclusive, você falou, né? Quando você começou a fazer o jiu-jitsu, você tinha vindo do Aikido e você perguntou, né? Eu perguntei se eu podia usar esse tipo de torção. Aí meu professor respondeu, se você conseguir, pode. Exatamente. Se você conseguir, pode. Ou seja, aí em 8 anos eu vi, eu praticamente não vi, né, esse tipo de torção. Porque o que acontece? A reação é muito rápida, a puxada de mão, o susto que dá, entendeu? Então, tipo, você treinar esse tipo de técnica é uma coisa mais conceitual do que prática para combate. Você ter o conceito de como guiar a força, como guiar a energia, como que funciona a articulação da pessoa. Isso é uma coisa bem mais conceitual do que prática. É interessante, sempre é interessante treinar esse tipo de técnica. Quando você está imobilizando uma pessoa, você consegue utilizá-la com mais facilidade. Conforme o Carlos falou aqui, a gente não está falando que funciona ou que não funciona. A gente está falando de probabilidade de sucesso.
né? Então, o que a gente está passando aqui é só essa questão de o que é mais provável funcionar em determinada situação. É igual aquela velha pergunta, qual arte marcial que é melhor? Não tem. É a situação. Para que situação você está falando? De que você está falando? Ah, um combate real, você se defendendo. Então, assim, eu acho que você tem que entender e colocar cada movimento onde ele tem mais funcionabilidade. Exatamente. No vídeo, no final do vídeo, a gente falou que a gente não achava, nunca viu tal técnica funcionando de tal maneira, porém no final nós mostramos algumas formas onde ela pode ser aplicada. Sim. E essas formas são baseadas em evidências. Vocês vão ver filmagem de câmera de segurança, de um segurança abordando a pessoa de forma eficiente utilizando uma torção, de um policial colocando algema de forma eficiente manipulando esse tipo de articulação. Então, nós temos evidências daquilo sendo executado. Consequentemente, a gente fala, ó, isso daqui funcionou. Então, a gente analisou, funcionou. A gente não viu ainda nenhuma evidência de tal técnica sendo utilizada nessa outra situação. Ah, ela não funciona? Não. Pode ser que alguém venha funcionar, mas definitivamente ela vai precisar de alguma adaptação. E quando a gente fala de adaptação, para terminar esse assunto, por exemplo, da torção, algumas pessoas falam que você tem que utilizar seguida de um golpe traumático. O que eu acho, aí entra um pouquinho de novo nessa situação, para que essa técnica funciona. Se você tem que utilizar um golpe traumático ali, qualquer outra coisa que você vai utilizar também vai ter sucesso, né? Esse é um primeiro ponto. E segundo, a gente falou dessa técnica porque ela é utilizada muito em meio de seguranças ou de questão de defesa pessoal e tudo mais. E será que a partir do momento que eu tenho que semi-nocautear a pessoa, eu tô dentro daquilo que era o que eu queria fazer? O negócio fica meio complicado aí, porque esse tipo de técnica seria para apaziguar ou para não deixar a luta tomar outros rumos. Mas se você já agrediu com um soco, perdeu esse propósito de só imobilizar a pessoa, né? Ah, vou imobilizar esse cara e tirar ele daqui porque ele tá arrumando confusão. Eu vou dar um soco nele antes de imobilizar, aí eu já passei do ponto que era só apaziguar. E outra coisa, galera, pensa nisso, a gente já falou isso aqui. Se você precisa treinar tanto tempo, né, muitos anos para utilizar uma coisa, será que realmente vale a pena? Exatamente. Mas com o que a gente falou, você pode se questionar, olha, mas o meu objetivo é a autodefesa, né? O que eu tenho a ver com o pessoal que é competidor e tudo mais? O link é como a gente falou, você ter evidências, você ter da onde tirar evidências que tal técnica funciona. Esse é um primeiro ponto que é fundamental, que é, se tal técnica, tal estratégia funciona contra um lutador treinado, a chance de sucesso é maior. E teoricamente você tem que se preparar para o pior. Você tem que se preparar para se defender de alguém que sabe o que está fazendo. Se funcionar com essa pessoa, para alguém que não sabe, fica bem mais fácil, né? Ou se preparar no mínimo para a realidade, né? Para a realidade da coisa. A pessoa, quando ela está te atacando, ela vai vir com golpes que você não tem como você prever o tipo de golpe, né? Então, o que tem a ver com o treinamento que o pessoal faz? O que eu acho também aqui, Carlos, é o seguinte, você vai treinar o dedo no olho ou você vai treinar a se posicionar, né? Por exemplo, você está no solo, você vai treinar como morder ou como entender como é que funciona a postura e posicionamento para que você consiga fazer qualquer tipo de coisa, que seja morder, que seja tentar sair. Exatamente, é um ponto que é fundamental, porque às vezes a gente vê que algumas pessoas meio que baseiam toda a sobrevivência dela em dois pontos, que é olho e genital, às vezes. Quando é importante entender que o que funciona, que é testado, que se você tem evidências, aquilo dali é o que você tem que fazer. O que você fizer a mais é bônus. Não é o fundamental, não é o que vai fazer a diferença. E o principal, não tem como a gente fazer um sparring enfiando o dedo um no olho do outro, né? Ou seja, fica difícil de ter teste nisso. Você pode fazer, ter que usar a mesma situação na rua, real. Mais uma vez, a gente vai ter que procurar filmagens, evidências de alguém fazendo isso, o que é difícil de achar, né? Mas o principal é você focar no que funciona mesmo, não tentar buscar um caminho fácil, achar que se eu apertar aqui a pessoa vai soltar, beleza?
questão de sair de mata-leão ou de tal finalização, mordendo o dedo no olho. Se você já está numa posição de inferioridade, será que se você fizer uma coisa que muito provavelmente vai deixar a pessoa, né? Pode tanto te dar uma abertura ali, como a gente citou no nosso vídeo, né? O primeiro vídeo que a gente fez sobre calejamento de dedos, esse tipo de golpe perfurante, pode te dar uma abertura dependendo da situação, mas pode também deixar o seu adversário num estado de fúria, adrenalina absurdo, só piorar a sua situação, né? Eu acho que é o seguinte, se tiver muito fácil, pode desconfiar, porque não vai ser fácil aprender a lutar, não vai ser fácil aprender a se defender. Então, ir pelo caminho mais fácil, de falar, dedo no olho, mordeu, fez isso, fez aquilo, sem entender como que funciona o tempo de luta, sem entender como fazer a leitura da distância. Leitura da distância você só faz com a prática, né? Eu sempre falo isso, quando você vai atravessar a rua, por exemplo, você não precisa ficar calculando a velocidade que o carro está vindo, a velocidade que você vai atravessar, a largura da rua. Você já consegue captar isso rápido. A distância de combate é a mesma coisa, você tem que ficar fazendo, você tem que ficar treinando, você tem que ficar levando golpes, vendo como é que é a distância. E seu cérebro vai acostumando a calcular e recalcular aquilo a todo momento. Se você não treina isso, você não vai conseguir enfiar o dedo no olho da pessoa, não vai conseguir fazer nenhum desses tipos de técnica, porque você não tem distância, não tem tempo, você não sabe sair da movimentação. Então o que a gente está querendo dizer aqui não é que o dedo no olho, a mordida, o genital não funciona. Funciona. Mas eles funcionam a partir do momento que você entende as regras básicas de combate. Exatamente. Ou seja, a diferença entre você ter uma coisa que você pode, uma situação onde você pode fazer, e você basear toda a sua técnica naquilo como se fosse o diferencial absurdo, e não é bem assim. É aquela coisa, se você sabe o primordial do combate, aí você consegue enfiar o dedo no olho, fazer o que você quiser. Aí simplesmente você muda, né? Não vou dar um soco, vou enfiar o dedo no olho. Porque você tem esse controle, você pode escolher se você vai enfiar o dedo no olho, se você quer acertar a genital ou não. Então assim, você pode fazer o que você quiser, o outro você vai ficar à mercê de dar certo ou não, com probabilidades baixas de isso acontecer. 2 exemplos simples. A gente vê às vezes no clinch do Muay Thai, às vezes a pessoa não consegue esgrimar, ela prefere, no wrestling também às vezes a gente vê, mas principalmente no Muay Thai, a pessoa não consegue esgrimar por dentro, manda a mão por cima no meio da cara da pessoa, começa a fazer pressão para tirar. Essa é uma técnica que a gente já mostrou algumas vezes. Se você pode mandar o dedo no olho ali na hora, tranquilo. Agora é isso que vai fazer a diferença? Não é. Outra coisa, se você é capaz de encaixar um low kick do lado de dentro da coxa da pessoa, você tem esse time, essa distância, mandar esse golpe com contundência, não é tão difícil, você tem essa precisão, não é tão difícil você acertar um pouquinho mais acima. É só redirecionar, né? Exatamente, o chute frontal também é um bom exemplo disso. O Maigeri, chute frontal com impacto na área, na linha central do adversário, se você consegue mandar ali com precisão em meia luta, você mandar num ponto um pouquinho mais baixo não vai ser tão difícil assim. Então, fica a questão que a gente quer deixar. Você precisa mesmo treinar isso? Será que isso faz essa diferença toda assim? Ou será que isso não é um bônus para quem já sabe o que realmente deve ser feito, né? Um outro pensamento aqui, às vezes as pessoas acham que defesa, né, se você se defender, algum tipo de defesa pessoal, é só esse tipo de golpe, né? Que vai matar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Aí eles falam, não vou treinar sparring, porque senão eu mato meu colega, porque isso e aquilo, aí acaba não treinando com essa desculpa. Mas o que a gente prega como defesa pessoal no nível melhor, autodefesa, seja lá o que for, é você entender as valências, igual a gente falou aqui agora, de tempo de reação e distância. Na luta agarrada, ele citou clinch, né? Ou no clinch ou no solo, é a mesma coisa. Se você entender que postura e posicionamento na luta agarrada é a única forma de você vencer a força, então você vai treinar postura e posicionamento, e não ficar mordendo, tentando enfiar o dedo no olho, né, apertar genital, porque isso, como ele disse, pode só enfurecer mais o agressor. Então, ao meu ver, se você consegue desconstruir a arte de lutar, você consegue fazer o que você quiser. Exatamente. Um outro ponto também interessante, você falou quando a pessoa não treina o sparring, isso nos leva a alguns tipos de técnica que
realmente te dá uma falsa sensação de segurança. Quando até perigoso, né? Exatamente, até perigoso, principalmente quando a gente fala de pontos de pressão ou de certas formas de torção, tá? Então, em um comentário no nosso vídeo sobre saída montada, nos perguntaram se você pode mandar, por exemplo, uma cotovelada nas coxas da pessoa, até mesmo na genital, uma vez que você está ali embaixo. Poder pode, né? Beleza. Mas será que é a melhor situação? Né? A minha resposta foi, eu estou compartilhando com vocês, que é quando a gente vê numa luta, quando rola nocautes, a luta termina por conta de low kick. José Aldo fez isso, o Edson Barbosa já fez isso, porém nunca é com um chute só, né? Isso é importante, nunca é com um chute só. Isso daqui é uma área muito forte, né? E eu usar esse tipo de técnica numa situação de extrema desvantagem, ao invés de eu pensar no posicionamento, sair daquilo dali, ainda mais no momento de adrenalina, né? Que a pessoa sente menos ainda. Mas por que a pessoa acha que isso funciona? Porque muitas vezes isso é demonstrado sem estar em luta. Eu estou relaxado e a pessoa vai e aperta aqui, aperta ali, ou bate aqui, ou bate ali. Você pode ser o cara que quebra tijolo, concreto, chuta bananeira. Você pode ser o rei do calejamento. Se você está relaxado e a pessoa te bate ou te aperta aqui ou ali, você vai sentir. Mas na luta, com adrenalina, mais uma vez vou dar um exemplo de esporte, de competição. Quem compete sabe, na hora você dificilmente sente dor. Agora acabou a luta, ganhando, perdendo, tanto faz. Você vai para casa, relaxa, toma um banho, daí a pouco você começa a sentir dor aqui, dor ali, dor aqui, lá. Às vezes você descobre que você quebrou um dedo ou o braço. Então, isso é perigoso, galera. Achar que uma coisa funciona porque a gente está fazendo aqui relaxado. Por isso, sparring, mais uma vez. Um indicativo de uma técnica, depois que você treinou ela já e já conhece a biomecânica, já consegue fazer ela, tenta fazer ela com a pessoa não deixando. É um excelente indicativo aí para um teste. Tenta fazer aquilo que a pessoa fala assim, ó, não vou deixar, não vou colaborar com você, se a gente já treinou o suficiente, já domina a técnica. Né? Faz o teste aí. Exatamente. Algumas torções, inclusive, às vezes na hora da adrenalina a pessoa se quebra ali, mas ela continua. Por isso que é importante entender o que o corpo humano é capaz de fazer numa situação de estresse, gente. É absurdo. Nós temos casos de mães de, sei lá, 50 quilos levantando um portão absurdamente pesado porque ele caiu em cima do filho, né? O caso do alpinista que uma pedra caiu em cima dele, eu não lembro direito a história, mas basicamente para sair ele quebrou o recorde mundial de supino. Quebrou os dois braços também junto, mas fez uma força muito maior do que ele seria capaz de fazer, por conta da adrenalina. Uma vez você está lutando, tem que pensar nisso, né? E o principal, acho que para terminar um pouco disso daqui, é quem está focado mais na situação de autodefesa, se pergunte, você está treinando para se defender ou você está treinando para atacar? Tem certas coisas que a gente vê que eu falo, nossa, isso daí é uma técnica de assassinato, isso daí. Você está se defendendo mesmo? Quando você entende de movimentação, de controle de distância, você é capaz de sustentar golpes, dependendo de quem está te atacando, você não precisa dar um golpe sequer, né? Se o seu objetivo é se defender, tomar cuidado com isso. Então, pessoal, o importante que a gente quer deixar aqui é que não existe isso de acredito ou duvido, é verdade ou mentira, tá? Arte marcial é ciência, tem que ter evidência. Se você quer saber se uma coisa funciona, ou você testa, ou você busca alguém que tenha feito funcionar para você ver como é que aquilo funciona. Esse é o principal, não é acredito ou não acredito, beleza? Não precisa achar que seu estilo de luta é um dogma, né? Mantenha sempre a mente aberta e sempre teste aquilo que você acha ou não que funciona para você ter uma real sensação se aquilo vai ser eficiente ou não. Exatamente, ou seja, tenha clareza. Tem coisa que não vai ser para autodefesa, nem para competição, nem por isso é uma coisa que você vai descartar, porque o ideal final é te fazer bem, é te deixar feliz, essa é uma coisa que contribui com você, não que trabalha contra você a questão das artes marciais. É isso aí, galera, mantenha a mente aberta e se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que sai toda semana. Exatamente, você pode deixar aí nos comentários o que você achou do que a gente falou, se você tem alguma experiência, tem algum assunto que
você quer que a gente aborde, tá? Lembrando, agora que tá fazendo um solzinho, visita lá a nossa loja, comprar a camisa do Samurai Moderno para ajudar o canal a crescer mais. É isso aí, pessoal. É uma forma de nos ajudar, é uma forma de nos manter fazendo esse conteúdo aqui que a gente faz com tanto carinho para vocês. E também tem o Apoia-se, que você pode nos ajudar com qualquer quantia. É isso aí. Até a próxima. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo.